primeira coisa importante é o batismo. Tá? O batismo tem que ser feito com a água do filtro, uma água filtrada, né? Uma água filtrada. Então, nós temos que tomar banho, acabou de tomar banho, pega-se meio copo de água, meio copinho, coisa desse tamanho assim. Acabou de tomar banho, acabou de enxaguar, acabou de tirar o sabonete, vai se enxugar, antes de se enxugar, joga a água na cabeça e diz, fala o nomezinho de certidão de nascimento todo, nesse momento me reconecto com Deus verdadeiro que habita dentro de mim. Basta isso. Vai fazer com criança. A criança que deixa, que geralmente as pessoas ainda têm que dar banho até os 8 anos, 9 anos de idade. Depois disso você orienta a criança a fazer, né? Porque aí fica mais difícil você participar, mas de qualquer maneira você joga na cabeça da criança até os 7, 8 anos de idade, porque elas deixam você participar do banho delas, né? Depois não quer mais, quer tomar banho sozinho. Mesma coisa, você vai jogar na cabeça dela e vai dizer, nesse momento, reconecto, batizo você, aí fala o nomezinho da criança todo, batizo você, tal, o nomezinho todo, da certidão, e reconecto você ao Deus verdadeiro que habita dentro de mim. Por que isso? Porque a gente para as crianças de 7, 8 anos que querem tomar banho sozinho, oriente a fazer, não tem jeito, não vai querer fazer, ou então diz, olha, quando você acabar de tomar banho, fica no chuveiro que eu vou fazer um negócio com você para ficar bacana e tal. Aí se ela quiser, né, você faz, senão vai ficar mais complicado fazer, né? Porque a criança não gosta, não quer. Faz o que é possível fazer, de qualquer maneira é assim. Quando você faz com você, é dessa forma, quando você faz com a criança, é dessa forma que eu orientei. Vai ficar gravado, é só escrever direitinho. Por que é isso? Porque eu sei, né? Porque um padre me falou, né, que quando se faz batismos, em qualquer religião, filosofia, sociedade secreta que for, faz você ficar amarrado na egrégora. Você vai ficar amarrado na egrégora. Obriga você a fazer juramento, obriga a fazer rituais de fidelidade. Isso é tudo amarração. Tá? Eles podem dizer o nome que eles quiserem, né, mas é tudo amarração. É tudo amarrando você na egrégora para fazer com que você ceda a tua energia. O que acontece é que quem foi batizado pela Igreja Católica está cedendo a sua energia vital para o Vaticano, para se manter. Aquela egrégora é forte porque todos aqueles que fizeram o batismo na Igreja Católica e não tiraram isso, né, definitivamente durante a vida, estão cedendo, estão sendo vampirizados, ok? Não tem nada a ver com Deus, até porque o batismo, segundo esse padre me falou, era em latim ele falar que naquele momento aquela criança de nome tal, porque a mãe insiste, qual é o nome da criança? Aí fala, fulano de tal, Zanzós Pereira. Está naquele momento, ele fala em latim para ninguém saber o que ele está falando. Está nesse momento conectado ao Vaticano. Foi um padre que me falou isso. Daquele momento em diante eu falei, eu estava certa quando eu desconfiava de todas essas coisas de batismo. Batismo, tem que ter o batismo seu com Deus, e você pode fazer sozinho, não precisa fazer mais nada. Você pode fazer de graça sozinho em casa, né? Se reconecta com esse Deus verdadeiro que habita dentro de você. Então, mas a minha família é católica, vai querer que meu filho batize na igreja católica. Tudo bem, você batiza. Acabou de batizar, chega em casa, faz o seu batismo verdadeiro. Faz o batismo que tem que ser feito, que é o verdadeiro, que é reconectar aquele bebê com Deus que habita dentro dele, tá? Então é assim que a gente faz, o batismo verdadeiro, a conexão, né, daquele ser com o Deus que habita dentro daquele ser. Bom, isso é uma questão, até para poder blindar as crianças dessa coisa da transmigração de alma, porque agora, depois de julho, os seres evolutivos vão começar a tentar entrar em corpos de seres humanos para poder se abrigar, né? Vai querer se abrigar dessa forma, né? Transmigrando, entrando em corpos de crianças não batizadas, que é fácil de transmigrar, que não estão se conectando com Deus verdadeiro, crianças que estão dentro de famílias completamente perturbadas por drogas e bebidas, são presas fáceis. De repente, tu está em casa com um filho que não é mais seu. Está transmigrado, trocaram de lugar. Isso é comum? É, mais comum que você pensa. Eu já atendi um transmigrado, só que era uma transmigração do bem, tá? Bom, isso é a primeira coisa. A segunda coisa que eu tinha
aqui falar nessa live, que só vou falar essas duas coisas só. É o seguinte: quando eu desenvolvi a formatação da nova percepção, após ter feito a rescisão do contrato kármico, há 1 ano e 2 meses, eu desenvolvi esse processo que é uma reconfiguração, né, sua, né, o seu estado original de criação. Ou seja, quando a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E podíamos passear pelas dimensões, podíamos passear pelos planetas, nos teletransportarmos, vivíamos o tempo que quiséssemos, saímos do planeta quando quiséssemos. Tínhamos todas essas capacidades invejadas por todos os seres evolutivos. Quando a gente começou a fazer conluio, né, com os seres evolutivos, foi assim que a gente foi expulso do paraíso, porque a gente comeu a maçã do conhecimento dado por uma serpente, que é uma reptiliana. O que aconteceu? A gente foi tirado, né, da nossa responsabilidade de sair povoando os planetas para dar aos planetas um equilíbrio, que era a nossa missão, e viemos cair num sistema prisional chamado Terra, um dos 400, tá? Temos 400 sistemas prisionais nessa galáxia. E viemos parar num deles, que é aqui no planeta Terra. Desabilitaram a gente completamente, por isso que a gente usa só 10% do nosso DNA, porque os outros 90% estão desabilitados, estão desativados. E para isso ativar, existe um código, que é o código divino, chamado GNA. Eu falo sempre quando se fala nas máquinas. O GNA é um código, ele está aqui. Ele está aqui, um lado do outro, não sei se eles se complementam, que isso eu também nunca procurei saber. Isso não é o mais importante. Eu só sei que eles estão localizados aqui, um de cada lado aqui. Né, nas carótidas, que as carótidas elas se ramificam, elas sobem pescoço acima, ramificadas. É uma artéria, né, que se ramifica aqui para ir para o cérebro e aí está aqui. Então, o que eu vou ensinar para vocês que me disseram há 2 dias para fazer? Eu não entendi muito bem o que era para fazer e por que ia fazer, mas eu sabia que, por exemplo, esse GNA, que está inserido na formatação da nova percepção, ele não compromete nada porque ele é uma inserção, ele não é todo um processo, né? Porque eu botei a formatação num processo, né, de passo a passo, mas aquilo ali é uma inserção, então não tem problema fazer isso em separado, sem fazer nem rescisão do contrato kármico, sem fazer a formatação da nova percepção. Você pode fazer isso aí. E eles me orientaram há 2 dias a fazer. Tudo bem, eu, né, vou orientar porque isso estimula, né, a gente começar a se multiplicar, né, em termos de células, né, pelo padrão verdadeiro, que é o padrão da nossa concepção como ser humano, não esse meia-boca que nós estamos vivendo. Né? Por isso que a gente fica doente, por isso que a gente envelhece. Com esse código, a gente deixa de fazer muita coisa que a gente fazia desde o início. E tudo bem, vou fazer essa live e vou vou ensinar como é que faz, como é que se ativa. E aí eu me lembrei que eu tinha conversado com esse cara lá, né, via tradutora, pelo Skype, videoconferência, eu conversei com um cara que faz isso lá. Ele ativa o GNA. Só que o processo dele é um processo muito rebuscado, é muito cheio de etapas, muita coisa. E eu achei legal, até porque ele tem um espaço lá, ele não pode oferecer um trabalho que em 10 minutos você consegue fazer, né? Ele tem que fazer assim, ele tem que rebuscar bem lá todo, né? Tem que fazer um negócio bem rebuscado, bem artesanal, para que as pessoas fiquem lá no final de semana e justifiquem pagar o que ele cobra. Senão não adianta ter um espaço daquele para uma coisa de 10 minutos. E até porque ele só faz isso. Muito bem, eu vi qual era o processo dele é muito longo. Falei, não é possível que isso não tenha uma coisa mais rápida, mais direta, mais objetiva, um caminho mais sem tantas, né, tantas vertentes. E acabei descobrindo, e eu não me lembro mais, porque isso já tem tanto tempo, eu me lembro que, de repente, eu vi alguém ensinando uma coisa simples, que em 10 minutos, menos de 10 minutos, você ativa o seu GNA, e quanto mais você fizer isso, obviamente, mais ativado ele fica. É uma coisa como é que se diz, de exercício, tá? É como se exercício. A gente tem exercício para musculatura da perna, tem exercício para
expandir nossos músculos, tem exercício para melhorar a nossa postura física, tem um monte de exercício, tem exercício para ativar esse código chamado GNA, que é o código original nosso, que é o famoso código divino, que nos deu essa capacidade total de fazer muita coisa. Então, eu vou ensinar agora, vai ficar gravado para vocês poderem fazer, mas a coisa é simples e deve ser feita preferencialmente, né? Ou tomando banho, ou com a mão, com creme ou com óleo, né? Então, normalmente eu faço tomando banho e esse exercício diário, uma vez só, basta, tá? Bom, como a gente tem esse código aqui, essa informação que eu não sei onde é que foi, com quem foi, porque eu tentei capturar isso de volta, não consegui, fiquei buscando isso, não consegui, fiquei tentando me lembrar também, não consegui. É para justamente dar essa ativação desse código que está exatamente nessa área aqui, tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer isso com as mãos, né? Fazer isso assim, sem sofreguidão. Ninguém está, né, tentando escalpelar a tua mão. É só fazer isso para esquentar ela. Esquentou ela, pega a mão esquerda e fecha, porque aí você vai fechar o circuito dela. Vai fechar o circuito dela. Então, deixa fechada o tempo todo. Você vai pousar ela onde puder, na perna, na mesa, sempre fechada. Com a mão direita, você vai botar aqui na frente, né? É lado e frente, que está aqui, então a gente tem que cobrir mais aqui na frente, né? Do que do lado atrás, né? Aqui para o lado. Então você vai colocar bem pousada, né, a mão. E essa mão, até o final do exercício, não pode ser retirada do pescoço, tem que ficar sempre mantida no pescoço. E aí você vai fazer esse movimento, que é horizontal, minimamente umas 15 vezes. Por isso tem que ser feito com óleo ou com sabonete, porque desliza melhor. Você vai fazer 15 vezes isso, que é o famoso movimento horizontal. Depois você vai fazer 15 vezes sem tirar a mão em nenhum momento, sempre agarrado com a mão na pele. 15 vezes vertical, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E 15 vezes circular, como se tivesse aqui um relógio tatuado e você estivesse correndo com o relógio para frente. Então, é nesse movimento assim. O relógio está aqui, você está correndo ele para frente, como se estivesse adiantando o relógio, sem tirar em nenhum momento a mão do pescoço. Acabou de fazer os 15, 15, 15, você vai, sem tirar a mão do pescoço, e vai para o lado esquerdo, mantendo sempre a mão esquerda fechada, não abre em nenhum momento. Você vem para cá e faz a mesma coisa, 15 vezes horizontal, 15 vezes vertical e 15 vezes circular. Com essa sequência, né, você, além de vascularizar o seu cérebro, além de você criar uma vitalidade boa cerebral, você vai ativar um código que vai começar a ser o padrão da multiplicação celular. Por isso que quando eu falo em cama fotoelétrica, que restaure no padrão do GNA divino, é justamente para começar a ativar isso aqui. Mas se você fizer o exercício, isso vai mais rápido. A própria cápsula do rejuvenescimento, ela vai trazer para você essa possibilidade daquela proteína que tem já o GNA, que já está dentro do padrão divino, encontrar dentro do seu corpo já um GNA ativado, que vai facilitar o quê? A recuperação da sua jovialidade. Bom, esse exercício pode ser feito quantas vezes você achar que deve durante o dia, né? Todos os dias. Fazendo uma vez por dia basta. Vai dar um upgrade legal para você começar a ter uma atividade de multiplicação celular dentro de um padrão bem melhor, até para você poder solucionar mais rapidamente as doenças genéticas, inclusive, né? Aquelas doenças que vêm por padrão genético, né, distorcido, porque você vai impor uma multiplicação celular dentro de um padrão perfeito, que não tem nenhuma anomalia, que não tem nenhum tipo de programação de doença, que não tem nenhum tipo de programação kármica, que não tem nada para te contaminar e fazer você viver aqui mal, tá? Por isso que eu falo sempre no padrão do GNA. Bom, como eles me falaram
sobre isso, né? Que era importante, né? Porque eu fiquei preocupada. Será que isso fora do contexto da formatação poderia criar algum problema? Não, isso aí eu me lembrei. Foi um enxerto que eu coloquei ali para poder dar um up, né? naquele processo da formatação da nova percepção. Mas pode ser retirado, né? Pinçado dali, pode ser feito em separado, mesmo que ninguém tenha feito trabalho nenhum comigo. Você pode fazer sem nenhum susto. E para minha garantia maior ainda, né? Eu não preciso de ficar checando nada, porque se eles falam para fazer, eu sei que é para fazer e tem um benefício, mas eles sempre arranjam um jeito de me trazer alguma informação. E hoje me passaram um vídeo de uma canalização da, não sei se é da ou do, porque eu não sei se é homem ou mulher, Ellie Carroll, que é quem canaliza as mensagens do Cryon, que é uma mônada. Cryon é uma mônada, não é uma entidade, é uma mônada que está ajudando o planeta a sair da Matrix. Ele está desconfigurando, né? Essa mônada está desconfigurando essa Matrix do nosso planeta, nos ajudando já há bastante tempo. Pelo menos desde a década de 80, essa mônada está fazendo isso. E uma das canalizações, não sei que data foi aquilo, porque quando eu li, eu falei, é isso. Ali está sendo orientado as pessoas a darem uma ordem às suas células para que elas se multipliquem pelo padrão divino. Para que, ali está textualmente sendo falado isso, para que pare de ter doença e pare de morrer quando eles querem, né? Porque uma das coisas que a gente também foi aprisionada é nessa coisa de você sair do planeta sem você querer, né? Que é aquela famosa data de morte que eles botam no seu DNA. A rescisão do contrato kármico quebra isso por uma revogação e traz essa possibilidade de você sair quando você quiser, quando você bem entender, né? Isso foi uma coisa que eu coloquei na rescisão do contrato kármico com autorização deles, porque eles fizeram a minha revogação e eu perguntei se eu podia fazer isso para quem fizesse o processo. Eles disseram que sim, e disseram, só lembrando para dizer para eles para cuidado com o que pensa, né? Porque se começar a querer sair do planeta, querer fazer isso porque está zangado com alguma coisa, vai deitar, dormir e vai embora. Que é assim que vai ser resgatado daqui, ou por corpo físico ou por desencarne. Mas você que comanda isso, né? Você que vai comandar isso. Então, essa questão da psicografia, dessa canalização, só veio corroborar, né, com aquilo que me orientaram a fazer. Tem uns 2 dias de que eu desse essa orientação para vocês, né, por esse exercício, né, de esfregar de mão, de fechar a mão esquerda, de fazer com que isso aqui seja uma, uma sequência, né, que a gente chama sequência experimental, né, para ativação, né, aqui desse lado, depois sem tirar a mão, agarrado aqui, né, e vem para cá, e fazendo esse circuito, você vai obrigar esse código a começar a ser um código de padrão, que é um código de multiplicação celular dentro do padrão como que fomos criados, que é o padrão que faz com que a gente tenha longevidade. Segundo o Cryo, a gente vivia 800 anos no planeta Terra, né? No planeta Terra, não, onde a gente estava, né? Porque eu não acredito na origem do ser humano no planeta Terra. Não foi aqui que nós. Não foi para habitar o planeta Terra que fomos criados, né? Viemos para cá depois, né? Somos exilados. E que nós não tínhamos o envelhecimento, não envelhecíamos. Isso tudo foi um padrão, foi um código que foi colocado em nós e desabilitado o código, né, que nós estamos ativando agora do GNA. Se vocês fizerem isso todos os dias, vocês vão ter cada vez mais a configuração do seu corpo físico dentro desse padrão. Antigamente, né, agora o dia está mais curto, né, segundo o efeito aí Schumann, o dia está mais curto. Antigamente era 24 horas, depois passou para 17, agora acredita-se que sejam umas 13, 14 horas o dia. Por isso que a pessoa diz, nossa, passou o dia rápido. Essa sensação temporal, ela é codificada. Então, a gente tem um dia valendo 13 horas na nossa percepção. Então, essa nossa temporalidade, que é codificada dentro do nosso DNA, ela pode ser modificada para a gente poder viver quanto tempo a gente quiser aqui,
passear nas dimensões, isso posteriormente vai acontecer com facilidade, mas para isso nosso DNA tem que estar preparado. Nosso DNA tem que estar pronto para isso, tem que estar configurado para isso. Tem que estar com essa configuração, para que a gente não envelheça, para que a gente vá embora quando quiser, para a gente poder passear nas dimensões, poder passear nos planetas que a gente se teletransportava. Tudo isso era baseado no nosso código de genética. Tinha nada a ver com mental, não. É o código de genética. Então, quanto mais você se aproximar desse código genético perfeito, mais você vai se curar rapidamente de qualquer doença, mais você vai restaurar o seu DNA que, porventura, possa estar danificado, causando doenças genéticas, né? Pode ser que você tenha habilidades com muito mais rapidez, expansão de consciência muito mais rapidamente. Tudo isso, né, pode ser conquistado a partir da nossa genética. A nossa genética sempre foi a nossa resposta. Eu sempre tive essa orientação desde que eu era estudante de ginásio. Eles sempre me disseram, estude genética, genética é a resposta de tudo. E eu fui fiel a essa informação e fui perseguindo genética a vida inteira. Na faculdade, farmácia bioquímica, eu só queria saber de genética, de citologia, né? E de tudo que envolvesse esse tipo de informação. Estudei muito sobre química, fisicoquímica, química orgânica, principalmente química orgânica. Estudei bastante sobre isso para poder entender o engendramento disso tudo. Embora na minha época, lá na década de 70, quando eu comecei a fazer essa faculdade, não tinha tanta informação genética como tem hoje. Hoje em dia a gente tem informações mais aprofundadas. Então a gente sabe que a nossa resposta de tudo que na nossa vida está dentro da nossa genética. É o gene, é o chip. Ali é onde tudo acontece, é onde tudo se restaura, é onde a nossa vida pode fazer as grandes mudanças. Até porque o nosso contrato kármico está ali, está dentro da nossa genética. Por isso que eu digo, não faça a máquina da cura sugar o seu contrato kármico, você pode estar comprometendo, inclusive, a sua vida. Que você pode estar com uma cláusula dentro do seu contrato kármico, que se mexerem no seu contrato kármico, você desencarna. Porque eu já vi essas coisas acontecerem, de pessoas fazerem rituais em relação ao contrato kármico, depois vem parar na minha mão, desesperado, né, em situações de quase morte várias vezes. Depois eu vou ver, a pessoa fez ali uma cláusula dizendo que se eu tiver a ousadia de mexer no meu contrato kármico para parar de sofrer, eu vou desencarnar. Porque eu quero garantir o sofrimento, não quero nem eu, nem ninguém mexendo no meu contrato kármico. Por isso que eu falo, máquina da cura não é para mexer em contrato kármico. Você pode mexer em conexões, você pode mexer num programa que gera uma doença kármica, isso você pode mexer num programa, num código interno do seu DNA que impede você de mexer no seu contrato kármico, você pode fazer isso. Agora, vou sugar o meu contrato kármico por inteiro, você pode desencarnar. Eu estou avisando isso o tempo todo, porque todas essas coisas que eu venho avisando, eu já atendi elas. Eu já tive de frente para essas pessoas que tiveram muita dificuldade de muita coisa, inclusive já contei vários casos sobre isso. Pessoas que fizeram uma cláusula lá de que tudo que pedisse vinha invertido, como o rapaz que veio desesperado, porque estava lá na cláusula do contrato dele, que ele não sabia, né? Porque é uma coisa que ele não tem acesso. Eu tenho, porque eu tenho evidência e e me dá permissão. Aí eu entrei e vi que tinha uma cláusula lá que dizia que nada poderia ser mexido e o contrato ficaria completamente intocável até o final da vida dele, para garantir o sofrimento, né? Porque o contrato kármico é para sofrer, não é para resolver nada. Então, esse exercício, né, junto com o batismo, né, vai blindar vocês bastante, né, bastante, em relação a essa questão de ser assediado pelos seres evolutivos, porque eles estão agora desesperados, porque nossa quarentena já acabou em julho, e eles estão agora no salve-se quem puder. Porque eles sabem que eles vão ser banidos daqui, eles querem se salvaguardar, entrando em corpos físicos de humanos, tentando se esconder nos subterrâneos. Só que é o seguinte, se eles se escondem nos subterrâneos, sem estar num corpo de ser humano, ele é alcançado pelos mapeamentos dos seres que estão na captura deles. E com o corpo físico humano, eles conseguem se blindar melhor, né?
Tem alguns artifícios ali que podem ser usados para eles ficarem mais invisíveis. Mas dentro da carcaça deles, eles não podem. Eles estão sendo bombardeados, retirados daqui à base de cacetada. Teve um tempo aí, talvez um ano, em que o Alasca teve um terremoto. Não existe negócio de Alasca terremoto. Existe possibilidade. É porque eles mandaram chumbo no subterrâneo, que tem uma cidade inteira debaixo do Alasca lá, que abriga tanto os seres involutivos quanto os militares americanos. Tá? Estão lá também trocando figurinha. Né? E tentando se salvar de algo que eles acham que vai acontecer e não vai acontecer. O que vai acontecer é que eles serão banidos. E quem estiver compactuando com eles serão também. Né? Então não se iluda, aquele pessoal que está vindo fazer denúncias, né? Corey Goode, Emily Smith, militares americanos estão fazendo denúncia do que acontece nos bastidores, longe dos olhos dos humanos, estão tentando salvaguardar a vida deles e a reputação deles, numa delação premiada, diz, olha, eu estou revelando para vocês, viu? Não me julguem, não me coloquem aí nessa bacia igual a deles, porque eu estou querendo, não, já era, já cooptou, já fez, já trocou figurinha, já tá no pacote, vai ter que dar conta disso, não tenha dúvida nenhuma, todos eles, independente de terem vindo tentar uma delação premiada, todos eles sabem disso, né? Eles sabem disso. Vão ser todos chamados na conversa, todos eles. Quem faz magia também vai ser chamado na conversa, todas as pessoas que conspiram contra as leis da natureza e não estão coadunados com o que a gente quer para o planeta, que é uma vida melhor, né? A gente poder viver com uma qualidade bacana. Para isso, a gente tem que melhorar a nossa sintonia, nossa frequência e a nossa genética. E isso pode ser feito através do GNA, certo? E o batismo, que é uma coisa simbólica, mas a intenção abre portas, né? É de você se conectar com Deus verdadeiro que está dentro de você, nada de lá de fora. Tudo que colocar você amarrado do lado de fora está te sequestrando, está te amarrando, está colocando você na coleira. Tá? Por mais bem intencionado que seja, às vezes a pessoa repete um negócio que aprendeu lá na Dona Marocas, só que aquilo ali é amarração e ela não sabe nem que é. Só está fazendo um desserviço sem querer. Nem mal intencionada é ela, ela é completamente songamonga. Não sabe pesquisar, não sabe perguntar, será que isso é correto? Será que está certo fazer um troço desse? Né? E as pessoas acabam caindo nas histórias erradas que aprenderam pela memória oral, né? Pela cultura de pai para filho, para a cultura de pessoas que estão dizendo, sempre deu certo, né? Sempre foi... olha só, esse papo de eu fui sequestrado porque eu tive que servir a eles não é papo furado, tá? Cai nessa não. Ele não teve a coragem de dizer, fui deliberadamente, por minha vontade, fui para lá para servir os caras, porque era aquele acordo. Eu vou aqui te servir e você me dá a tecnologia de vocês. Foi assim que a gente foi jogado aqui no sistema prisional. Então, eles estão no papo da delação premiada e estão tentando tirar o deles da reta. Tá? Mas todo mundo serviu aos seres reptilianos e quem serviu aos seres reptilianos são Illuminati. Ponto. Não tem esse negócio de dizer, agora eu me arrependo de ter ficado 20 anos com eles. Não. Lei da causa e efeito. Se serve para mim, por que não serve para eles? Se eu vacilar aqui, daqui a 10 minutos eu não estou tomando um cacete, né? A coisa não está vindo atrás de mim, não está vindo na minha direção por eu ter cometido esse erro. Então, se a lei da causa e efeito reverbera para mim, vai reverberar para todo mundo. E eles estão na lista. Né? Eles estão na lista. Então, Corey Goode, Emily Smith, esse povo todinho sabe que está na alça de mira e no máximo que vai acontecer é um alíviozinho para eles não irem para a mesma cadeia, né, dos seres involutivos. Eles vão para um planeta atrasado, enfim. Né? Vão num lugar atrasadinho e tanto é que aquele menino David Koch, né, que faz essa pesquisa de todas essas verdades, caiu fora com Corey Goode para um outro canal, porque viu que o canal que ele estava lá trabalhando, lá, fazendo lá as entrevistas, né, com Emily Smith e outros, inclusive com Corey Goode, começou o negócio a se desvirtuar ali.
Começou um papo, o Emily Smith começou a dizer, não, eu tenho já a patente, que quando liberarem a máquina da cura, eu já tenho a patente, quer dizer, o cara vai ganhar dinheiro. O cara trabalhou para os seres involutivos, vai ganhar dinheiro com a máquina que os seres involutivos deram para ele, que é uma máquina meia boca. Ele mesmo disse, não cura todas as doenças. E as máquinas que nos cederam, né, dos seres benevolentes que nos cederam, faz tudo. E a gente já viu que faz tudo. Então eu não queria essa máquina nem de graça na minha casa. Essas que os seres involutivos cederam aos seres humanos, que nem é negócio do espelho para índio, né? Toma aí um espelhinho. Faz, que eles não vão dar tudo, eles vão dar mais ou menos, vão dar no pinga-gota. Né? Em troca do quê? Em troca deles comerem carne humana, em troca de roubar genética, em troca de uma série de facilidades que eles querem se aprimorar como seres, mas o aprimoramento não se dá pela genética. A genética é consequência. Eles não podem expandir espiritualmente, porque eles estão ainda muito atrasados, muito medíocres, eles não têm nem emoção. Então tem muito que aprender. Estão tentando fazer isso através dos seres humanos. Eles dizem que se comer a carne humana eles vão conseguir, por isso que eles estimulam a pedofilia, estimulam o satanismo, que isso tudo traz carne humana, principalmente de bebês, né, que são puristas, que eles comem coração de criança, batendo, inclusive. Isso tudo foi denunciado, inclusive, pelo Emily Smith. Né? Ele falou que os seres involutivos não comem e bebem só de energia do sofrimento humano. Ele declarou isso. E falou, comem e bebem também sangue e carne humana. Porque eles acham que ingerindo isso, de alguma forma vão estar capturando as capacidades dos seres humanos. Que isso é um grande engodo. Por isso é que os Illuminati ficam blindando os satanistas, ficam blindando os pedófilos. Né? Ficam blindando todo mundo para quê? Para poder continuar a farra. E vai ser todo mundo capturado, vai ser todo mundo enquadrado, vai ser todo mundo preso, vai ser todo mundo mandado para sistemas prisionais. Né? Ponto. É lei da causa e efeito, ninguém escapa. Né? Ninguém escapa, ok? Então, se salvaguardem através desse batismo que eu ensinei e também desse exercício de ativação do GNA. Por isso é que eu vi esse bombardeio acontecendo, eu não consegui fazer. Aqui no ambiente interno da minha casa, eu tenho uma blindagem até da tela de platina nas portas, portais e janelas. Um ambiente aberto, como é um quintal, fica mais difícil fazer essa blindagem. Então, eles bombardearam direto. Né? E é 5 metros, né, de distância entre onde eu estava e onde eu estou. Então, não seria tão terrível para um sinal de Wi-Fi. Tenha paciência. E das outras vezes, raramente caiu, né? Imagina, se eu não vou falar uma coisa, toda vez que eu falo uma coisa um pouco mais salgada, porque sabe que vai bombardear eles, né? Aí começa a dificuldade de fazer transmissão. Mas tudo bem, já conseguimos, vai ficar gravado. Cuidado, tá? Pode-se fazer batismo em todos os seres humanos, todos eles, desde que desde que a pessoa que você está fazendo o batismo tenha até 13 anos, seja seu filho, neto, sobrinho ou afilhado, ou pessoas que não têm condições de fazer isso por qualquer motivo. Né? Você pode ajudar a fazer. Né? Às vezes tem criança que fica em cima de cama, faz isso. Né? Faz isso para você molhar muito a cabeça, bota um pouquinho só de água, né? E pega um algodãozinho e aperta o algodãozinho na cabeça, uma coisa bem suave, não precisa ser, não é a quantidade de água que vai fazer o processo, é a intenção que aquela água, que é uma água de purificação, né, que é uma água filtrada, né, estabeleça essa conexão. A água é um condutor, né? É um condutor de eletricidade, energia, então faça isso. Né? Coloque a água como um símbolo de conexão entre aquela personagem, aquela pessoa que está ali e o Deus que habita dentro dela, ok? Bom final de semana.